Magda, como eu faço para ter maturidade emocional? Ontem me fizeram essa pergunta e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o poder das emoções e a maturidade emocional. Olá, boa tarde. Estou aguardando as pessoas entrarem aqui na live no Instagram e a gente já desenvolve. Olá, Alice, bem-vinda. Vamos estar falando sobre esse tema da maturidade emocional, né? Olá. Não importa o que acontece comigo, importa com o que eu faço com o que acontece comigo. Nutri Alice, duas Alices aqui, olá, bem-vinda, Márcia. Nós já vamos começar a desenvolver o tema sobre a maturidade emocional. Antes disso, eu quero trazer esse conceito do quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções, né? O que me levou a buscar tanta informação sobre o emocional, primeiro foi o que eu sentia, Márcia, Carlete, entrando, bem-vindo, o que eu sentia do desconforto que eu sentia, a insegurança em lidar com o dia a dia na minha vida, o quanto eu chorava e muitas vezes me segurava no dia a dia e de vez em quando eu estourava, explodia. Então era uma instabilidade emocional que me incomodava imensamente. Acrescente-se a esta informação de que é muito desconfortável a gente ter imaturidade emocional, o fato de que a emoção ela interage ativamente no campo quântico, e eu já vou desenvolver sobre isso. E é assim, as pessoas de sucesso, né, há um estudo que percebe-se, vários estudos, que há pessoas que às vezes têm um nível de conhecimento alto, estudou, é PhD em vários assuntos, mas não consegue um sucesso profissional, né? E há pessoas que com pouca nível de conhecimento, de intelectualidade, consegue desenvolver impérios financeiros, né? Gerar emprego para muita gente, conseguem sucesso na sua vida por N fatores, né? E o que é sucesso para cada um? Mas os estudos indicam que 20% dos fatores de sucesso, o racional é o responsável por 20% desse fator do sucesso. Agora, 80% é o emocional. Olá, Tabata, Marisa, Silvana. Então, o quanto é importante eu ter maturidade emocional para que a minha vida flua profissionalmente, financeiramente, a minha vida no relacionamento afetivo, na minha vida familiar, né? Então, é de suma importância a gente cuidar do emocional. E quando eu me refiro ao emocional, interagir com o campo quântico, eu gosto sempre, se você já me acompanha, você já deve ter ouvido essa história dessa investigação que os cientistas se intensificaram em compreender como é que o nosso emocional reflete no nosso sucesso e como é que ele interage na nossa vida. No 11 de setembro, um avanço que foi muito importante foi, depois do 11 de setembro, quando os instrumentos da NASA registraram estar aqui com você. Ai, que bom, Tabata. A Tabata falando aqui, que delícia ter tempo para estar aqui com você. Que ótimo, Tabata. Fico muito feliz com isso e com esse feedback aí. Adoro estar aqui com vocês também. É muito bom isso. E o meu trabalho é para lidar com maturidade emocional, né?
E por que é tão importante? Depois que eu soube disso, eu tratei muito mais de cuidar, de lidar com as questões do meu dia a dia com maior maturidade. Olha lá, Lucinha. Então, para quem já me acompanha, já deve ter ouvido, mas eu gosto de estar sempre reforçando, porque outras pessoas chegam para me acompanhar. No 11 de setembro, a NASA registrou uma alteração no campo eletromagnético do planeta, bem no instante do segundo impacto nas Torres Gêmeas, né? E isso levou uma série de cientistas de várias linhas de conhecimento a intensificarem o quanto a emoção impacta na vida de cada um de nós e quanto impacta na vida do planeta, a ponto de, num momento em que uma grande parcela da humanidade estava conectada com impacto extremamente forte na vida nossa, de humanidade, né? Olá, Vivi, bem-vinda. Então, esses estudos se intensificaram por conta disso, né? Porque era isso que estava acontecendo, era um número grande de pessoas emocionalmente impactadas. E desses estudos, essas séries de cientistas estudando esse campo, né, que é muito falado no campo da constelação familiar, no inconsciente coletivo, como Jung fala, e são frequências de energias distintas, mas existe uma conexão que a gente faz num campo de energia que nós impactamos, cada um de nós, e nós em conjunto, e somos impactados com isso, né? E essa ligação de impacto tem a ver com a nossa emoção. E nós, enquanto crianças, enquanto bebezinhos na barriga da mãe, no momento em que a gente sai para o mundo, nós lidamos com uma série de emoções e ao longo da vida toda. Mas esses registros lá na primeira infância, uma outra linha de raciocínio também, uma outra linha de conhecimento, isso impacta na nossa vida adulta. E quanto mais imaturos emocionalmente nós somos na vida adulta, mais dificuldades no nosso dia a dia nós vamos encontrando. Olá, Júlio, bem-vindo. Então, o quanto é importante a gente ter maturidade emocional com as questões do nosso dia a dia, né? Então, se 80% dos fatores que levam uma pessoa a ter sucesso, né, a sua satisfação, a sua felicidade profissional, familiar, financeira, nas diversas áreas, no relacionamento afetivo íntimo, em todas as áreas, se a emoção é um fator 80% é fator preponderante, o emocional, a maturidade emocional, né? Se isso é tão importante, então volto para a pergunta inicial que me fizeram ontem. Como ter maturidade emocional? Eu trabalho num tripé fundamental para auxiliar as pessoas a encontrarem em si mesmas a maturidade emocional. O primeiro tripé, uma primeira perna, é o conhecimento, que eu trago aqui para vocês, uma forma de vocês irem compreendendo do quanto é importante nós olharmos para as nossas fragilidades emocionais, olharmos para as nossas inseguranças, os nossos medos, que emocionalmente impactam nas diversas dificuldades que nós vivemos. Então, o primeiro tripé é o conhecimento, é o entender, primeiramente, que se eu não trabalho a minha emoção, e acho que a maioria de nós já tem conhecimento que o nosso emocional, levado por um enorme período de tempo de dificuldade, somatiza em sintomas no nosso corpo, né? Olá, Antônia, em doenças, né? E então é de suma importância que a gente conheça
esses diversos fatores. Uma perna é o conhecimento. A outra perna que sustenta esse trabalho de ter maturidade emocional, essa conquista de nós termos maturidade emocional para lidarmos com o nosso dia a dia, é o autoconhecimento. É eu perceber-me em que momento eu tive impactos emocionais que ficaram registrados na minha primeira infância e que aquilo criou uma memória emocional, um bloqueio, né? Se eu citei aqui, falando de vocês, do impacto da segunda Torre Gêmeas, isso a gente lembra, a gente não esquece, isso tem esse registro e está no nosso racional. Se eu te perguntar o que você almoçou há 3 dias atrás, pode ser que você não lembre, né? Se não teve uma emoção envolvida, muito provavelmente você esqueceu. Então, muita coisa não está no nosso racional, mas está no registro nosso de memória, muitas vezes inconsciente, mas que ficou lá registrado num forte impacto emocional. Quanta coisa você lembra na sua vida porque tinha uma emoção associada? E quanta coisa você deixou de lembrar, colocou em alguma gaveta no esquecimento porque era um impacto que trazia dor. Cuidar do nosso emocional é de fundamental importância, né? Então, o autoconhecimento é um tripé, é uma perna desse tripé fundamental. É eu perceber quais foram os acontecimentos que impactaram. E muitas vezes esse não está no meu racional, não está na minha percepção, mas existe uma maneira da gente pensar sobre isso. N maneiras, na verdade, né? Existem várias formas da gente trabalhar. A Vivi está colocando a carinha aqui de coraçãozinho. A Vivi também é terapeuta de TFT, de acupuntura sem agulhas, né? E já vou falando do tripé aí da energia também, da prática, né? Mas quantos impactos tem, registros tem na nossa primeira infância com aquele impacto emocional e que agora, na vida adulta, muitas vezes a dificuldade que eu estou vivenciando na minha área profissional, na minha área financeira, na minha área de trabalho ou na minha área de relacionamento afetivo íntimo ou da minha área familiar, dificuldades com a minha família de origem ou dificuldades com a família que eu criei. Então, essa dificuldade em lidar com estas questões tem a ver com a emoção, que está associada a um registro, a uma causa lá na infância. Então, é uma maneira da gente pensar esse conhecimento e investigar de N formas, né? E aí a gente investiga, traz para a consciência, eu vou me percebendo qual é a questão que neste momento está impactando o meu dia a dia, qual é a dificuldade que eu estou vivenciando, qual a emoção associada a esta dificuldade que eu estou vivenciando no meu presente. Quando eu percebo o que eu estou sentindo, porque o que eu sinto tem lugar no meu corpo. A emoção, ela faz um movimento no meu corpo, independente de eu querer ou não, né? Não é consciente, mas aquela emoção me traz ou uma dificuldade aqui, um nó na garganta, ou um aperto no meu peito aqui, ou um peso nas minhas costas, ou é uma dor de estômago, né? Algum local do meu corpo vai estar registrada esta emoção associada à minha tal dificuldade na minha vida agora. E aí eu consigo pensar de N técnicas, de N maneiras, os registros que estão no meu inconsciente em épocas que essa emoção está linkada com a minha dificuldade agora.
né? Uma das maneiras também é a gente investigar na mesa quântica, a gente consegue fazer essa investigação de períodos que que tivemos essa emoção associada com a dificuldade presente, e aí numa conversa, num diálogo, a gente consegue perceber qual é a similaridade. Uma dor no joelho, né, Magda? A Lucinha colocando aqui. Né, a Lucinha passou por uma sessão comigo, tendo uma dor no joelho, e investigando metafisicamente. Nós não tivemos a oportunidade, Lucinha, de aprofundar, que é a proposta aqui do que eu estou falando para você, né? Nós tratamos, tiramos esse sintoma, deu para você perceber metafisicamente qual era a dor associada ao joelho, qual era a emoção maior associada ao joelho, que somou uma dor, né? Mas quando eu consigo investigar na mesa quântica ou num processo onde eu vou aprofundando, ficou zeradíssima. A Lucinha colocando aqui, ó, que retirou da dor com a acupuntura sem agulhas e alguns procedimentos a mais, de trazendo para a consciência, né? Então, o conhecimento, eu compreender o que está por trás da emoção que está me prendendo, da minha dificuldade neste momento. A dificuldade pode ser uma dor física, pode ser uma dor psíquica, uma dor emocional, né? Então, o conhecer o que está por trás disso, eu conheço as questões envolvidas, busco no meu registro de memória para me autoconhecer, me perceber como eu me relaciono comigo mesma, com os meus diálogos internos, como é que eu me relaciono no ambiente onde eu convivo, como eu me relaciono com as questões do dia a dia. E eu estou falando no relacionamento emocional, a emoção envolvida em cada situação, né? E aí o terceiro tripé, né, é a prática. Eu praticar exercícios, praticar outros elementos, né, de transformação para eu trabalhar a minha maturidade emocional em lidar com aquela dificuldade. E aí eu vou me percebendo nesse processo, que é um processo eterno, né? É a minha relação comigo, é a minha melhora comigo. Quanto mais eu me conheço as questões universais disso que envolve, né? Eu posso não querer conhecer as leis de trânsito, mas eu vou infringi-la se eu for dirigir e não conhecer, e vou ser multada por isso. Eu posso não querer conhecer a lei da gravidade, né? Uma criança não conhece, mas ela está submetida a ela. E aí é a opção. Não quero conhecer essas questões, eu não quero conhecer o que implica a imaturidade emocional. Ok, mas você vai sentir os efeitos disso, da sua imaturidade emocional, nas dificuldades que você magnetizar na sua vida, o que você trouxer as dificuldades. Nesse estudo que se intensificou a partir do 11 de setembro, porque já vinha sendo estudado isso muito, mas agora, depois disso, se intensificou mais ainda, e como está se intensificando agora por causa do 11 de setembro, que é um evento de toda a humanidade, com impactos emocionais em cada um de nós, com toda a rotina que foi transformada, há uma grande quantidade de seres humanos que estão sofrendo em níveis diferentes e emocionalmente estão impactados. Isso está impactando no campo eletromagnético do planeta, e isso reflete no nosso dia a dia e tem consequências para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a maneira como eu penso, eu mando um impulso elétrico para este campo eletromagnético. A maneira que eu sinto o meu dia a dia, o que eu estou sentindo associado aos meus pensamentos, seja o meu pensamento
consciente, racional, que é 20% do processo, e os meus diálogos internos, na hora que eu me deito na cama, a minha insatisfação, aquilo que eu estou vibrando naquele momento, que é o que eu sinto, é 5.000 vezes mais potente para trazer para mim, para a minha realidade. Então, o campo mental, ele tem um poder enorme, e o campo emocional é 5.000 vezes mais potente para trazer para o meu campo de existência o que eu vivencio. O que eu vivencio. Então, quando eu começo a trabalhar a minha emoção e lido com maior maturidade, onde eu percebo que estão acontecendo várias situações, mas como eu lido com essa situação, eu tenho uma maturidade emocional e gradativamente eu vou trazendo outras situações. Eu consigo olhar para as questões de outra forma. Então, o fato está lá, está acontecendo, mas eu estou olhando para o fato com uma maior maturidade, né? Eu estou desassociada do sofrimento, né? É evidente que existem questões no nosso dia a dia que nos doem. Aí em que nível esta dor está impactando no meu dia a dia? Eu estou sofrendo com esta dor, ou eu estou olhando ela de outra forma e transpondo este acontecimento, lidando com maturidade, porque a vida é dinâmica. Olá, Sofia, bem-vinda. Acho que eu não cumprimentei a Márcia, a Inês, bem-vinda. Então, é assim, o nosso dia a dia é recheado, a nossa vida é recheada de vários acontecimentos. E como eu lido com esses acontecimentos, né, com o que a vida me traz, tem um impacto enorme no meu campo de existência, no meu mundo, né? Então, como adquirir a maturidade? Conhecer-me, saber quais são as questões que envolvem a minha dificuldade em lidar com certos desafios no meu dia a dia. Então, eu me conhecer que isso é necessário, ter conhecimento do que envolve o sutil, o inconsciente, o emocional, o meu mental, porque esse tem um impacto importantíssimo no meu dia a dia, no meu racional. Eu posso fazer um monte de coisas, mas eu preciso estar me conectando com quem eu sou, né? Eu digo sempre assim, eu não sou a Magda, eu estou a Magda. Magda foi o nome que meu pai e minha mãe escolheram para mim, mas eu sou muito mais que isso. Assim como cada um de vocês receberam um nome, mas vocês são muito mais do que isso e vieram fazer nesse mundo, imprimir uma contribuição para o mundo inteiro, para esse mundo enorme. Vamos pegar essa linha de raciocínio. Se cada um de nós impacta no campo eletromagnético do planeta, que neste momento da humanidade está sofrendo uma alteração, está se alterando, porque emocionalmente nós estamos coletivamente vivenciando uma experiência única da humanidade. E nós vivenciamos até agora a questão com o vírus, com o isolamento social, que tem um impacto X. Isso tem consequências daqui para frente, consequências financeiras, econômicas, profissionais, consequências na ciência, na religião. Vai ter impacto em vários outros níveis do nosso dia a dia. Muitas empresas estão quebrando, existe uma série de reflexos da pandemia, né? Então, esse impacto todo
as ciências descobrindo uma série de coisas, né? Então, cada um de nós é peça fundamental desse todo, com essa linha de raciocínio de saber que emocionalmente eu impacto nesse todo. Então, e vão ter várias sequelas ou consequências, não sei qual a palavra mais apropriada, mas reverberações, né? Uma expansão de onda, né? Foi o vírus veio como uma pedra que caiu no lago e agora tem muita coisa que vai acontecer a partir disso. E como eu lido com tudo isso e como eu contribuo positivamente, né, para isso tudo. Cuidando de mim, sem dúvida. Isso eu estou falando para cada um de vocês, sem dúvida. O que é? Para que nós estamos? Para que cada um de nós veio neste momento planetário? Para que cada um de nós veio contribuir, né? Se a gente não faz essa pergunta de algo maior, não nos remetermos a algo maior, que existe algo que nós viemos vivenciar, eu me desconecto desse algo maior que está me mostrando. Eu, com a minha emoção associada a cada um que está aqui me olhando, impacto no meu dia a dia. Eu, associada com cada um da família que eu formei e que eu vivencio o meu dia a dia, impacto individualmente e coletivamente com a família que eu criei. Cada eu, junto com a família de origem, de onde eu vim, e cada emoção associada a cada um impacta nesse campo. Eu tenho condições de alterar o de cada um? Tenho. De como? Cuidando da minha emoção. Quando eu cuido da minha emoção, eu cuido também para melhorar coletivamente os vários sistemas envolvidos. O sistema familiar que eu criei, o sistema familiar da onde eu vim. Eu estou curando. Eu tenho plenos poderes de cuidar de mim, de me modificar, de me conhecer e contribuir com emoções mais harmoniosas para esse campo. Se cada um de nós trilhasse esse caminho de nos harmonizarmos, muitos conflitos, muitas discórdias, muitos desentendimentos seriam reduzidos, né? Então, esse tripé do conhecimento, autoconhecimento e prática, vou praticar, né? Vou trabalhar para que eu caminhe para uma maturidade emocional. E existem N ferramentas. Uma delas, ou duas delas, eu compartilho muitas vezes aqui com vocês, né? Que é a gente trabalhar no nosso corpo energético. Quando nós estamos desgastados com as nossas dificuldades, a gente se sente com baixa de energia, cansado, né? Cansado no dia a dia com a luta, com a dificuldade. Pensa aí na sua dificuldade. Quando você pensa na sua dificuldade maior, que se arrasta há muito tempo, não é desgastante? Você não sente? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa aqui e ela falando assim, eu estou com preguiça de ir conversar com o fulano. Por quê? Porque precisava de um movimento de energia para tomar atitudes, para ter clareza do que conversar, mas eu vou estar interligada nesse diálogo com aquela pessoa que também vai questionar e tem um desgaste energético. Então, assim, nas nossas relações humanas, muitas vezes a gente se sente desgastado na relação e isso desgasta a nossa energia, né? Então, eu trabalhar com uma das ferramentas que eu trago, que é a acupuntura sem agulhas, onde eu vou estar desbloqueando emoções que por conta de qualquer evento, elas ficaram ali como um nódulo, né, não deixando fluir essa energia. E a acupuntura sem agulhas, quando eu estou fazendo o que eu trago aqui para vocês, que tem uma sequência,
específica que no TFT ele é chamado de sequência coringa. Ele vai atuar profundamente no nosso corpo de energias as questões que a gente hoje em dia está vivenciando no nosso dia a dia, mas que tem origem no nosso corpo energético por impactos emocionais na nossa primeira infância. Quem de nós, nenenzinho, na nossa primeira infância ou na barriga da nossa mãe, não vivemos situações, e muitas vezes na barriga da mãe a situação não era nossa, era da nossa mãe, com a dificuldade daquele momento em que ela estava vivenciando, talvez uma dificuldade na relação com o companheiro, talvez uma dificuldade com a sua vida profissional, ou com os pais, ou com o social, sei lá. Quantas dificuldades a nossa mãe pode ter passado no momento em que a gente estava na barriga dela. E ali a gente vivenciou nessa primeira infância, desde quando a gente foi criado, semeado na barriga da nossa mãe, e nesse percurso até os 5 anos, eu vou até os 5 porque é onde acontece a formação de todo o nosso sistema nervoso central e impacta muito da forma como a gente pensa. O corpo desenvolve uma forma física estratégica para lidar com estas interpretações que nós tivemos nesse período. Interpretações que a gente teve por conta do impacto emocional. Então, todos nós tivemos traumas, vergonhas, culpas, raivas, medos, ciúmes, algo impactante emocionalmente e que a gente interpretou com a consciência que a gente tinha naquele momento do que a gente estava experienciando. E isso está sendo reverberado até hoje na nossa dificuldade do nosso dia a dia, nas relações que a gente tem. Então, quando eu vou fazendo os tappings, onde eu vou dando tapinhas nos pontos dos meus meridianos, nessa sequência específica que é proposta pelo TFT, que é a acupuntura sem agulhas, eu vou trabalhando nesses traumas, nesta vergonha, nessa culpa, nesse medo, nessa raiva. São várias questões que vão estar nessas mágoas. Quem de nós não tem registros de mágoas aqui dentro, não é? De frustrações. Nós temos aqui. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. E quando eu associo a ferramenta do Axis Consciousness e vou me perguntando a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada, eu estou dando a ordem para o meu corpo, para o meu subconsciente, que isso não pertence a mim. Isso é um registro que veio aqui agora e que pode ser devolvido ao remetente, à origem, à causa, aquele momento onde houve o impacto emocional e ficou registrado, devolvo ao remetente com consciência anexada, a consciência do todo, a consciência maior, a responsável por toda a organização universal, por tudo funcionar sincronicamente, matematicamente, numa geografia sagrada de caminhar para que tudo flua de maneira saudável, né? Que se corrija, que se cure naturalmente, que funcione harmonicamente no universo, né? Então, essa consciência maior que criou tudo, ela vai anexar a informação de correção na origem, quando eu dou essa ordem, tá? Então, vamos passar para a segunda parte aqui da nossa live, que eu sempre passo essa informação, uma prática. Então, conhecimento, autoconhecimento e prática, esse tripé nos auxilia a caminhar para a nossa maturidade emocional. E seja o que for que acontecer na sua vida, quanto mais você pratica, olhar para a emoção associada à sua dificuldade, seja ela qual for, quanto mais
A Sofia está aqui pedindo se eu posso repetir a sequência, né? É um tripé que sustenta o nosso caminhar para cada vez mais a gente ter maturidade emocional. Conhecimento, autoconhecimento e prática. A do TFT, isso é Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento. Eu vou estar compartilhando, que é acupuntura sem agulhas, né? Nós vamos fazer uma sequência coringa, onde nós... É isso? Respondi, Sofia. A Sofia é minha sobrinha, e ela, ao longo desse caminhar meu, ela deve ter percebido o quanto houve uma transformação em mim, né? O quanto eu me modifiquei nesse percurso, né? De lidar com maior maturidade com os eventos na minha existência, né? E esse meu caminhar nesse processo de trabalhar cada vez mais a minha maturidade, e hoje eu trabalho com isso, com as pessoas que me procuram, justamente porque, sim, é a sequência que eu quero relembrar. Tá, então nós vamos fazer agora o exercício da sequência do TFT Coringa, tá? Vamos fazer essa segunda parte aqui. Com tudo que a gente conversou, né? Pensem na sua dificuldade, pode até mensurar. Um lindo caminhar, a Sofia está falando aqui. Obrigada, minha querida. Cada um de nós tem um lindo caminhar. Quando eu acolho tudo que eu vivenciei, mesmo que neste momento você esteja vivenciando uma atividade, uma dificuldade, acolha o que você está vivenciando. É simplesmente te dando uma informação de que há algo para você olhar agora e trabalhar em você. Seja qual for a dificuldade, pensando nela, traga agora para o seu corpo a percepção de essa dificuldade traz no meu corpo o quê? Qual é a emoção associada a isso? Se você não quiser nomear, não tiver clareza de nomear qual é a emoção que você está sentindo, perceba onde está no seu corpo essa emoção. Há pessoas muito racionais que têm facilidade de ficar na mente e têm um pouco mais de dificuldade de perceber no corpo qual é a sensação. Mas nós estamos conectados com o corpo. Muitas vezes a pessoa está mentalmente, ou então ela sente um pulsar, uma dor de cabeça talvez, mas perceba no seu corpo qual o desconforto da sua dificuldade, ou dos temas que nós conversamos aqui, ou do que você já vivenciou agora de manhã, e traga para o seu corpo onde está essa dificuldade, né? E sinta o quanto está, qual é a intensidade dela. Você pode mensurar de 0 a 10, onde 0 eu não estou sentindo nada, mas de 10 tem uma intensidade que está num desconforto muito grande, né? E aí nós vamos fazer o exercício aqui, essa prática. Vamos lá, me seguindo? Mantenha a sua mente, que ela faz parte do processo, a sua mente conectada com a sua sensação no seu corpo. E enquanto você bate neste meridiano, que é na lateral da mão, você vai dar a ordem. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na percepção do seu corpo e venha para o meridiano aqui abaixo do nariz. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Vou aqui no meio do queixo. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Mantenha sua mente na percepção do seu corpo. Aqui no dedo médio, na lateral da unha, não é para o lado de cá, o dedão para cima, lateral da unha, do dedo médio. A quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada.
Venho aqui para a lateral dos olhos, vou dando pequenos tapinhas. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Venho aqui aonde eu tenho o ossinho aqui, o Vzinho, uns 2 centímetros na diagonal, ou para um lado ou para o outro. Com todos os dedos eu posso estar batendo aqui na lateral. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Mantenha a sua mente na percepção do seu corpo. Não deixe a sua mente viajar, ir para outro lado. Agora você vem aqui, ó, no início da sobrancelha, com as pequenas tapinhas. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Venho aqui abaixo dos olhos, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada, mantenha a sua mente na percepção do seu corpo. Abaixo da axila, na altura do mamilo, para as mulheres é onde está o sutiã, aqui, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Vou batendo com os 4 dedos abaixo da axila. Aí volto aqui para a clavícula. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Venho aqui, pode respirar fundo. Venho aqui, olha, na lateral da unha do dedinho mínimo. A quem pertence isso não é para baixo, é para cima, a mão, ó, nessa lateral. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Volto aqui na clavícula, quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Volta a sua mente para a percepção do seu corpo. Mantenha a sua mente aí. No dedo indicador, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Volto aqui na clavícula, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Venho aqui na lateral dos olhos, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Embaixo do nariz, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Na clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No dorso da mão, aqui nessa canaleta, isso aqui chama ponto gama. Eu vou bater aqui um tempo mais, não é na lateral como a gente começou, é nessa canaleta. Vou percebendo, mantenha sua mente na sensação do seu corpo, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Vou me mantendo um pouco mais nesse ponto. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. E volto na clavícula. Essa é uma sequência coringa, que é uma prática, e quanto mais você praticar, mais você vai começar a trabalhar no processo de maturidade emocional. Esta prática você pode aplicar em crianças, às vezes nos seus bichinhos, coloca no colo e faz em você. Na criança, eu tenho algumas mães que comentam que às vezes está tirando os seus filhos do banho, as crianças do banho, e as crianças começam a chorar, porque às vezes elas não estão com soninho, ou com fome, ou não querem sair, e aí a dificuldade de lidar com as suas emoções, se a mãe enrola a criança na toalha e já começa, dá essa ordem a quem pertence isso, bate aqui nesse ponto, nesse, que são os primeiros. Muitas mães comentam que as crianças já se acalmam, né? Quando a criança deitar para dormir, ou é bem legal você perceber que acalma na hora que a criança está agitada, né? E você se acalma junto no processo, né?
Então, é uma prática fantástica que a gente consegue trabalhar a nossa emoção e a gente ajuda as pessoas à nossa volta. Olha que coisa maravilhosa! Ajuda as crianças a lidarem emocionalmente com aquela questão, né? Então, esse é o caminho. De quanto mais eu pratico, mais eu vou percebendo. Olá, Elise, entrando aqui agora. Estamos finalizando, já fizemos a prática aqui. Depois tem como você estar olhando a gravação. Então é isso. É esse o tripé da maturidade. Boa tarde, minha querida. Da gente caminhar para lidar com a vida, com o nosso dia a dia, né? Ah lá, a Elisa está dizendo que depois assiste desde o início. Magda, quando vamos fazer a prática para outra pessoa, eu faço o procedimento em mim? Olha, a Lucinha está perguntando, quando vai fazer a prática para outra pessoa, se ela faz o procedimento em si mesma. Tanto faz, viu, Lucinha? Você pode fazer em você, tocando na outra pessoa, e essa pessoa vai sentir o benefício, ou você pode fazer tocando na própria pessoa e você vai sentir esse momento o que é mais adequado. Eu gosto sempre de contar aqui que, especialmente, vou contar 2 casos aqui. Ela está perguntando se tem que estar em contato com a pessoa. Precisa, porque é um procedimento que eletricamente, da mesma maneira que se uma pessoa estiver tomando um choque, você colocar a mão nessa pessoa, você vai levar choque, é assim que funciona o processo. Eu toco na outra pessoa para que eletricamente ela também sinta no seu circuito elétrico, no seu campo eletromagnético, este procedimento, este alívio, né? Então, eu vou contar 2 casos aqui. De uma pessoa muito querida, que ela aprendeu aqui a ferramenta, né? Na verdade, ela também passou por uma sessão onde eu dou essa ferramenta mais completa, com o procedimento. A Lucinha aí entendeu. O que aconteceu com ela? O marido dela, num dia de manhã, estava se sentindo com um grande mal-estar, com uma dificuldade. Ele precisava sair para trabalhar, mas ele estava com um desconforto muito intenso, desanimado, com dor de cabeça, com mal-estar, com baixa de energia. Ela falou para ele, então se deita aí para você relaxar, se acalmar, e ela tocou nele e fez nela, né, o procedimento. E ele foi se acalmando e adormeceu. Depois de dormir, ele acordou completamente zerado, sem nenhum mal-estar, né? Então, principalmente quando eu executo o procedimento no momento do mal-estar, eu consigo auxiliar outra pessoa a sair desse mal-estar, né? Porque ele estava com a mente no processo dele de mal-estar. Então, ele sintonizado com o desconforto dele, ela fez o procedimento. A Elisa aqui, já fiz com meu marido e com meu filho, e ajudou muito. Ah lá, muito legal. O outro caso que eu quero contar aqui é sobre a minha sobrinha, que estava amamentando a filhinha dela e me contando todo o procedimento. Ela estava com dificuldade de dormir e a filha tinha muita dificuldade de dormir também, acordava a noite inteira e a menininha já ia fazer 1 aninho e é minha sobrinha neta. E é assim, quando a minha sobrinha ficou grávida dela, ela quase perdeu na gestação, quase abortou, precisou fazer um processo de repouso absoluto, quase os 9 meses. Depois, quando a neném nasceu, ela tinha intolerância à lactose, e a minha sobrinha precisou alterar toda a alimentação dela para que o leite não trouxesse os desconfortos para beber. E a minha sobrinha estava desgastada, cansada. Depois de 1 ano, a neném já ia fazer 1 aninho, e essa dificuldade de sono, tanto de uma quanto de outra, o grude da neném com ela. Enquanto ela me contava, ela estava vinculada emocionalmente com todas as dificuldades do percurso.
enquanto ela ia me contando, eu fui fazendo o procedimento nela. Eu peguei a mão dela e fui dando os tapinhas. De vez em quando ela se dissociava um pouco do que ela estava falando por conta de eu ir no processo. É isso que acontece. Às vezes a pessoa está contando e a gente está fazendo o procedimento, ela desconecta um pouco do que ela estava contando. Por quê? Porque a gente, quando está conversando uma dificuldade, a gente se emociona, a gente entra naquilo. E à medida que ela foi falando, para que ela, como eu ia fazendo o procedimento, a emoção vinha e ela já reelaborava a emoção rapidamente. Bom, ela se sentiu muito relaxada ao final do processo. A neném é evidente que também estava no colo dela ali, mamando. Bom, o retorno foi que no dia seguinte ela comentou que ela e a neném haviam dormido extremamente bem aquela noite, depois de um longo período com dificuldade de um sono tranquilo, tanto de uma quanto a outra, né? Então, existem essas maneiras da gente, e diversas outras formas, gente. Existe uma infinidade de maneiras da gente... Aqui a Lucinha falando, você não imagina o quanto tudo isso é maravilhoso, é mágico. Sou muito grata por você tão gentilmente compartilhar com a gente. Eu imagino, sim, o quanto é maravilhoso e é mágico, porque eu vivencio isso, Lucinha, e tenho me sentido extremamente feliz de estar com essa oportunidade de trazer um tiquinho de conhecimento, de prática, de compartilhar com vocês o meu percurso de autoconhecimento e contribuir, incentivando que cada um que me assiste faça esse processo consigo mesmo, né? Nós viemos no planeta para algo muito maior do que distorcidamente foi a proposta que a sociedade criou, que a nossa civilização criou. E este momento planetário é de profundo mergulho em cada um de nós e de mudanças significativas em toda a humanidade, né? Porque é impossível que a humanidade não se modifique. Simone, querida, que saudade, bem-vinda. Então, isso que está acontecendo, da gente ter esse desenvolvimento tecnológico, essa oportunidade de vir para a internet, compartilhar coisa boa, conhecer uma infinidade de ferramentas que nos auxiliam a transformar o nosso dia a dia em melhores momentos, né? Para que a gente coloque nesse campo quântico as nossas emoções harmonizadas. Quanto mais eu me harmonizo, me pacifico internamente e coloco nesse campo, mais eu retiro dele também. Isso cabe a cada um de nós, né? Faz todo sentido para mim. Então, eu fico muito feliz com essa magia toda que há na natureza e que nós nos desconectamos por uma série de fatores, nós desconectamos do que é natural, ficamos conectados com o que é normal, e esse normal que é uma grande quantidade, uma porcentagem muito maior, mas não é o que é natural. Natural é ter saúde, natural é ser um ser participativo deste planeta, com as emoções em equilíbrio, em harmonia. Então, é um processo lindo de cada um de nós e de todos nós em conjuntos, né? Eu agradeço a oportunidade, vou encerrando por aqui. Se você gostou dessa live, compartilha, espalha, envia para mais pessoas, para que a gente possa contribuir um tiquinho. Também faz a sua parte aí de contribuir um pouco mais. Eu tenho por essência, tudo que vem para mim e é bom, eu adoro transmitir, compartilhar com as pessoas, né? Porque esse universo é maravilhoso, existem N caminhos da gente se cuidar, se harmonizar
e viver com mais saúde. Vivi, querida, gratidão também por estar aqui, Vivi. Um grande beijo para todos. A Vivi linda aqui também. A Vivi tem nível 3, né? Já está no terceiro nível ou quarto, Vivi, do TFT. Conta para mim. Vou aguardar você colocar aí, porque a Vivi ela é terapeuta TFT em nível avançado. Eu tenho o nível 1, tenho uma série de outros conhecimentos, mas o nível 1 já traz um benefício inimaginável, né? Uma coisa assim maravilhosa. E a Vivi tem os outros níveis mais profundos ainda, muito específicos, né? Que eu vou caminhar também para saber disso. Muita coisa. Olha, a Vivi está indo para o quarto nível, que é divino, né, Vivi? Quando a gente entra para esse nível de conhecimento, dessa interação, de quanta coisa maravilhosa a gente pode trazer de transformação na nossa vida e na vida dos que estão à nossa volta e na vida dos que a gente afeta, né? E agora com essa oportunidade de vir para a internet e levar esses benefícios para inúmeras pessoas que levam para outras também. Isso é exponencial, é maravilhoso. Uma gratidão imensa pela oportunidade de estarmos aqui. Sim, é maravilhoso. Muitas descobertas. Legal, muito bom. Um abraço imenso para todos. Amanhã estou aqui de volta com a Carla Tavares. Vamos falar de um pouquinho da visão sistêmica da constelação familiar, sobre o ninho vazio, né? Daqui a pouquinho eu já coloco o post. Sofia, Lucinha, Vivi. Lá, logo estaremos juntas, sempre estão nas reciclagens. É a Vivi colocando aqui. Que maravilha, muito bom. Um grande beijo. Tchau, tchau. Amanhã estou aqui às 13 horas junto com a Carla. Beijão.